Senhoras e senhores, Adelson Pimenta falando, tudo bem? Eu quero lhes convidar a uma reflexão, especialmente acerca dessa operação que hoje a Polícia Federal e o IBAMA realizam em Ilhabela. Sextou para Ilhabela com várias viaturas atravessando a balsa e uma cobertura nacional do jornal Folha de São Paulo, com a competente jornalista Mônica Bergamo, dizendo que essa operação está sob a coordenação do Ministério do Meio Ambiente e que, na verdade, isso tem a ver sobre a aplicação dos recursos dos royalties do petróleo e que o ministro poderá pedir o bloqueio da transferência desses recursos para o município de Ilhabela. Essa é a notícia. Qual é o boato nas redes sociais? Que isso seria uma espécie de rebordosa por parte do ministro, uma retaliação, vamos dizer assim, por conta de algumas ofensas que teria recebido de membros do governo de Ilhabela, quando há alguns dias postou nas redes sociais o fato de que as praias de Ilhabela estão com bandeira vermelha da CETESB por conta de poluição, que ele, ministro, atrela ao fato de não haver investimento em saneamento básico. Então há a notícia e há o boato. Eu quero fazer uma terceira leitura para vocês agora. Quando o ministro assume a coordenação, ele nacionaliza a pauta. Ao nacionalizar a pauta, ele traz a discussão a transferência de recursos dos royalties do petróleo aos municípios beneficiados. Isso é muito mais impactante. As cidades da região do litoral norte, São Sebastião, Caraguatatuba e a do litoral sul, Bertioga, recebem royalties do petróleo. As cidades do estado do Rio de Janeiro, que recebem royalties, que não é só que não tem saneamento, tem casa sob palafitas, inclusive. Mas o ministro optou por Ilhabela, um lugar turístico e que efetivamente tem grande importância para o recurso do município, o recebimento dos royalties do petróleo. Qual a razão? Eu fui pesquisar e há no Congresso Nacional ao menos 5 projetos de leis que prevêem um novo modelo de distribuição de royalties do petróleo. Chama a atenção aqui que quando Lula encaminhou o marco regulatório do petróleo, não estava na conversa a distribuição dos royalties do petróleo, até que aquele deputado do Sul, Ibsen Pinheiro, cunhou uma emenda versando sobre a distribuição dos royalties do petróleo. Depois que ele colocou esse jabuti, já no final da discussão apareceu um outro jabuti, que era designar percentuais do pré-sal para a saúde e educação. Hoje já estão discutindo, inclusive, a desvinculação dessas receitas sobre o orçamento. Mas o que eu quero dizer é, o ministro, ao vir a Ilhabela, ele nacionaliza essa questão e, no meu entendimento, ele cunha uma necessidade de, quando se discutir algumas ou todas as PLs que estão propostas no Congresso, se designe uma parte para o meio ambiente. Ele vai tentar mostrar que efetivamente os municípios não correspondem com as suas obrigações e precisa criar isso por lei. Por que ele faz isso? Porque ao dizer que Ilhabela não investe em saneamento, primeiro que ele se equivoca, investe. Aliás, Ilhabela é o único município do país que aporta recurso próprio em saneamento básico. E são recursos dos royalties do petróleo. E segundo, que a lei dos royalties não define, não determina que deva ser investido em saneamento básico ou em lixo. Então, se não está na lei, por que o ministro pediria o bloqueio de bens? Está criando aí, é o bode na sala, uma grande discussão. Eu chamo a atenção das cidades beneficiadas pelos royalties do petróleo, se atentem, porque isso é muito perigoso, um movimento estratégico que a União está fazendo por meio do ministro do Meio Ambiente. Por fim, eu digo o seguinte, quem fiscaliza a aplicação desses recursos, em primeira instância, é a sociedade. E a sociedade faz isso de forma direta, com controle social por meio dos seus diversos instrumentos e conselhos, faz isso por meio do Poder Legislativo, faz isso por meio do Poder Judiciário através do Ministério Público e faz isso fundamentalmente também por meio do órgão de contas do Estado, o Tribunal. Então, qual é a razão de o Ministério Público, de o IBAMA e a Polícia Federal estarem fazendo essa operação sob coordenação do meio ambiente, se não há aporte de recursos federais do Ministério do Meio Ambiente para saneamento básico e para lixo em Ilhabela? Se não criar um fato político que dê alarido nacional e que isso possa ser usado depois, num segundo tempo, em benefício de uma linha que a gente não sabemos ainda qual é, que o governo federal deverá apresentar, já que disse há 2 meses que apresentará também uma proposta de novo modelo de distribuição de royalties do petróleo. E isso acontece no momento em que o STF suspendeu uma agenda agora que votaria e votará
a liminar da ministra Carmen Lúcia, que suspendeu os efeitos dessa nova distribuição. Acontece no momento em que 5 PLs estão tramitando no Congresso Nacional. Acontece no momento em que ao menos 15 outras propostas deverão ser apresentadas por deputados, por grupos de interesses. Eu tenho essa informação conversando com pessoas que trabalham em Brasília. E acontece no momento em que o governo federal também discute um novo pacto federativo e o Congresso discutirá uma nova reforma tributária. Tudo está atrelado a tudo. É uma leitura diferente. Eu estou falando aqui muito rápido porque o vídeo já está até longo, mas reflitam, analisem e vamos discutir essa questão a fundo. Tem muito mais do que os olhos alcançam e do que a imprensa falou. Forte abraço a todos, até a próxima.